Quer participar de grupos no WhatsApp? É simples, clique no link que está na descrição ou no vídeo e acesse todos os grupos disponíveis. Encontre pessoas com os mesmos interesses que você, compartilhe ideias, faça novas conexões. Tudo de forma rápida, prática e segura. O link está aí. É só clicar e entrar. Aproveite enquanto as vagas estão abertas.